A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o professor Diógenes, sou professor da disciplina Antigo Testamento 1, que consequentemente nós vamos estudar o Pentateuco. E o que vem ser, o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, os quais são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são os livros que nós vamos estudar. Então, eu quero dar um bem-vindo para todos vocês que estão começando agora no curso de diáconos e diaconisas. Deus abençoe vocês, abençoe esse ministério de vocês, agora que vocês estão entrando nesse projeto, desse curso, dessa academia para aperfeiçoar o conhecimento e melhorar como servir na causa de Deus. Deus abençoe. Então, mais uma vez, quero me falar, meu nome sou o professor Diógenes e sou o professor da disciplina ou Pentateuco ou Antigo Testamento 1. Para que nós possamos adentrar aqui nas nossas primeira fala sobre o Pentateuco, o que vem ser essa palavra Pentateuco? Essa palavra é uma palavra grega que ela vem de uma versão grega chamada Septuaginta, ou versão dos 70, no ano 250 aproximadamente antes de Cristo. E pente, essa primeira palavra, significa ali, essa palavra pente significa rolos, e teuco, significa vasos, ou seja, os vasos que põem os 5 rolos. Penta ainda vem de 5 também, e teuco vem de vasos ou rolos de livros, os rolos de papiros, o qual eram completados ali no rol da lei. O Pentateuco são os 5 livros da lei. Todas as vezes que a Bíblia se refere à lei, ela está referindo a esses 5 primeiros livros da Bíblia. Então a Bíblia vai falar para você o que é lei. A lei, ela veio, nós falamos assim, a lei de Moisés. E aonde Moisés escreveu essa lei? Moisés escreve essa lei exatamente no Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados livros da lei. Inclusive Jesus, quando faz uso desses livros, ele fala o escrito de Moisés, ou a lei de Moisés, ou a lei, como a Bíblia fala, seguir a lei. Aonde está a lei? Então a lei está nesses livros. Esses livros, eles são a base de toda a Bíblia, é o alicerce da Bíblia, o Pentateuco. Se não fosse esses livros, não existia a Bíblia. A Bíblia só pode existir porque esse dá todo o alicerce. Ali mostra todo o princípio de Deus, tudo que Deus estabeleceu primordialmente, como que Deus determinou. Ali tem as primeiras profecias a respeito de Jesus, porque toda a Bíblia, ela aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Com o Apocalipse ela volta para Jesus, de Gênesis até Malaquias ela chega a Jesus. De Apocalipse a Mateus ela volta até Jesus no centro, e de Gênesis a Malaquias ela vai para Jesus no centro. Então toda a Bíblia ela aponta para uma única pessoa, para Jesus. Então sem o Pentateuco seria impossível nós compreendermos e entendermos ali todo o rol ou todo o escabouço teológico que Deus ia passar para nós. Então nós só entendemos porque nós temos um alicerce. E esse alicerce é exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos então aprender qual a importância desses 5 livros, não só na Bíblia, como na nossa vida, e para entender os propósitos e os planos de Deus. Os planos de Deus, ele começa sendo revelado exatamente nesses escritos. Antes de Moisés, tinha alguns escritos, como está registrado inclusive no Pentateuco, chamado Livro dos Justos, que nós não sabemos exatamente que livros era esse, mas já tinha alguns escritos, provavelmente Deus já preparando para que a Bíblia fosse já escrita. E tinha também a tradição oral, que ia passando de pais para filho, aquilo que Deus revelou desde Adão e para os seus filhos, e revelou e veio revelando para Noé, para Abraão, que veio passando oralmente, que eles conheciam oralmente, mas que veio ser posto
em código, em escrita, a partir de Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são escritos por Moisés. Moisés os escreveu. Foi Moisés que foi chamado por Deus para ser esse escritor. Nós vamos entender, lá está em Atos, capítulo 7, verso 22, fala que Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Isso, quando fala que Moisés é formado em toda a ciência do Egito, nos dá esse entendimento, então, que Deus preparou Moisés ali no Egito exatamente para um propósito. Tudo que Deus faz na nossa vida, na nossa história, tem um fim, tem um propósito. E o propósito de Deus com Moisés era exatamente esse, não só apenas ser ali esse guia, o legislador, mas o próprio escritor das leis de Deus, de tudo que Deus ia pôr, de tudo que Deus ia revelar. Então começa a revelação de Deus no Pentateuco, pelo Pentateuco nós vamos conhecendo primordialmente quem é Deus. Deus se auto-identifica no Pentateuco, Deus se mostra quem Ele é. Como que Deus vai mostrar quem Ele é? Primeiro, como você começa em Gênesis, que você vai ver a criação, você vai ver que Deus é um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus que criou todas as coisas. Então Ele se apresenta na criação. Ele se apresenta criando todas as coisas. Então nós só conhecemos a Bíblia, que é um Deus todo-poderoso, porque tem o Pentateuco, para nos dar essa base que nós estamos ali servindo um Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e um Deus, além que nos ama, que nos deu os códigos, nos apresenta quem Ele é, como Ele faz, qual o seu plano, Ele nos dá as suas leis, as suas diretrizes, Ele nos dá a direção para prestarmos um culto a Ele, Ele nos chama para perto dEle, Ele demonstra o seu amor. Nós vemos o amor de Deus sendo demonstrado no Pentateuco, salvando o povo lá do Egito, tirando, levando para uma terra do qual eles não tinham plantado, não tinham feito nada, mas uma terra que manda leite e mel. Nós vemos o cuidado de Deus no trajetória desse povo, no deserto, cuidando dele esses 40 anos com maná, não deixando que as sandálias cresciam nos pés, os vestidos cresciam, as pernas não inchavam, os pés não ficavam calejados, não teve nenhum aborto, porque foi uma promessa de Deus, o povo cresceu, a nação se desenvolveu e Deus entrega esse povo dentro de uma terra já com leis, com diretrizes, com normas, com regras, para que eles viessem servir a Deus. Então mostra o amor de Deus, a soberania desse Deus. Deus deu vitória em todos os demais reinos. Deus dissipou reinos que eram ímpios, que era o povo que vivia na impiedade, no pecado, dissipa, Deus tira, Deus mostra para eles, chama eles à santificação, como no livro de Levítico. Então tudo isso vai nos mostrar a importância de estudarmos o Pentateuco. Então nós vamos falar novamente para nós recapitular algumas coisas. Primeiro que esses livros teve um escritor, e o escritor é Moisés. Então Moisés ele é falado desde o Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento, Paulo fala sobre Moisés, os profetas falaram sobre Moisés, o próprio Jesus fala sobre Moisés. Quando Jesus se refere à lei, se refere a Moisés, assim está escrito em Moisés. Então, nós não temos dúvidas, não temos por que duvidar que o escritor, isso é relatado, está registrado, está revelado por Deus para nós, que o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia é Moisés. E esses 5 primeiros livros é o alicerce da Bíblia, é aquilo que Deus nos alicerçou, que nos deu como base para nós entendermos o resto, a totalidade da sua revelação. Nós só entendemos a pessoa de Jesus porque nós vamos lá em Gênesis e vemos que o homem caiu, que o homem pecou e que o próprio Deus fez uma promessa que da semente da mulher ia nascer um. Porque se não tivesse o Pentateuco para nos descrever a queda, a necessidade desse homem, que esse homem está perdido, esse homem está condenado, esse homem agora está no pecado, está a caminhos largos para a perdição eterna, nós não entenderíamos ali a solução que é Jesus nos evangelhos. Então nós vamos ver ali a importância desses 5 primeiros livros para a nossa vida e para o nosso ministério. Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida familiar e para o ministério diaconal que vocês vão estudar. Muitas pessoas até ficam pensando assim, por que eu preciso saber disso se o serviço de diácono é um serviço mais prático?
principalmente vigente agora, é um serviço mais de obra social, é um serviço de abrir igreja, limpar a igreja, de servir a Santa Ceia. Aí nós vamos ver a importância da ceia exatamente no Pentateuco. Você vai ver que o ato de você estar servindo a ceia, você está fazendo algo sublime, algo maior, algo além. Outra coisa também que é muito disseminado nos pensamentos hoje sobre a vida diaconal e é importante de estudar, que muitos de vocês pensam assim, que o diácono é alguém que está iniciando no ministério. Não, o diácono é parte integrante do ministério. Sem os diáconos e as diaconisas não existe ministério. Só existe ministério porque existe o diácono. Os mesmos requisitos que Deus mandou separar os pastores lá na Bíblia, lá em 1 Timóteo, é o mesmo requisito que Deus manda ordenar os diáconos lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Não tem diferença. Não tem acepção, um não pode ser menos e nem mais do que o outro, ao ponto que o presbítero não é mais que o diácono não é menos que o presbítero, o evangelista não é mais do que o diácono, nem o diácono é menos que o evangelista, o pastor não é mais do que o diácono, nem o diácono é menos que o pastor. Que é isso? Tem funções diferentes na causa e na casa de Deus, mas a ordem, o chamado de Deus é o mesmo. Então a importância do diácono, da diaconisa, conhecer esse Deus. E como que eu conheço a Deus? Eu conheço a Deus primariamente pelas Escrituras. Primariamente pelas Escrituras. Eu não conheço a Deus primariamente por uma revelação especial, mas pelas Escrituras. Tanto é que a própria Bíblia vai descrever, porque pela fé, né, nós temos fé pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é pela fé e pela graça que nós somos salvos, como está lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, então, é pela fé na palavra de Deus que nós hoje estamos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é necessário, há uma necessidade de eu e você conhecermos a Bíblia. E conhecermos então a Bíblia pelo seu começo. Conhecermos a palavra de Deus, aonde que ele começa a revelar. Ele começa a se revelar. O que é a Bíblia? É a revelação do próprio Deus para nós. É Deus se revelando. Então quem fala assim, eu nunca vi a Deus, você vê a Deus nas Escrituras Sagradas. Você vê a Deus na obra da criação. Nós olhamos hoje os céus hoje como hoje está bem azul, cheio de nuvens. Nós olhamos os pássaros, as árvores, nós olhamos a nós mesmos, seres humanos, nós olhamos a inteligência que Deus deu para o ser humano, de capacidade de criar, de construir, de evoluir a ciência. Nós olhamos e vemos que tudo isso depende de Deus. Que dependeu de Deus. Deus é o Criador da Terra, Deus é o Criador dos céus, Deus é o Criador do universo, com as suas milhões de galáxias. Deus criou tudo. Deus fez tudo. E aonde que nós vamos conhecer, que Deus vai nos revelar que Ele criou? Exatamente no seu primeiro livro do Pentateuco, Gênesis. Por isso que Deus lá, quando vai revelar para Moisés, Ele começa do início aonde Ele fez, não do início que Ele é, porque Deus não tem início. Deus também não tem fim. Deus não tem um princípio. Não existiu um tempo aonde Deus não existia. Não, a existência depende de Deus, não Deus depende da existência. A existência só existe por causa de Deus. Deus é maior do que a própria existência, Ele é eterno, Ele é sempre. Não existe um momento que Deus começou, Ele não tem princípio, Ele não tem fim. Deus é antes do começo e depois do fim. Então, Ele é eterno. Agora, toda a sua criação teve um princípio, é o princípio nele. E Deus vai se revelar, e Ele começa se revelando, começa revelando o seu amor, começa revelando a sua glória, começa revelando o seu caráter, começa revelando o seu poder, começa revelando a sua capacidade ali de salvar, de amar, de se apresentar ao homem, exatamente ali em Gênesis. É lá que Deus, no livro de Gênesis, que Deus faz tudo isso. Onde é no livro de Gênesis que nós vamos ver todas essas coisas. Então, a importância de nós conhecermos todo o Pentateuco.
É ali que Deus dá as diretrizes da sua lei, como em Êxodo. É ali que Deus mostra como tem seu culto prestado, como em Levítico. É ali que Deus mostra como ele ali prospera o povo, como em Números. É ali que Deus mostra como ele ama o seu povo, de dar novamente as diretrizes e a lei para essa nova geração, como é Deuteronômio. Então nós vamos ver que tudo isso ali está demonstrando o caráter perfeito de Deus. O caráter de Deus, a perfeição de Deus. Está tudo aí para nós vermos. Então nós devemos olhar, ver, olhar, olha bem, ver tudo isso com esse olhar agora também de entender a lei de Deus, de entender as diretrizes de Deus. Então eu quero convidar você desde já para ter esse interesse, já esse amor por as escrituras sagradas e como nós começarmos desse início. Então, na nossa matéria, Antigo Testamento 1, mais apropriadamente o Pentateuco, nós vamos ver como esses livros são maravilhosos. Como Deus tem a nos ensinar através dessas escrituras. Como Deus mostra o seu socorro, como mostrou em Êxodo, tirando o povo com o braço forte. Como Deus mostra a sua grandiosidade e o seu interesse de nós o conhecermos, ele se revelando a Moisés e pondo Moisés fazer os códigos, fazer as leis, pôr tudo em escrito. Deus se revelando. Hoje nós temos a Bíblia toda escrita porque Deus se revelou. A Bíblia tem cerca de 40 escritores e durou 1500 anos aproximadamente para ela ser toda escrita. Nós temos essa biblioteca hoje nas nossas mãos, 66 livros, de cerca de 40 escritores de 1500 anos, que Deus veio se revelando ao homem. Que maravilha que nós temos, que privilégio nós temos de estarmos aqui com a Bíblia Sagrada e de começar ali no seu início, para nós entendermos e vermos a revelação de Deus. Então nós vamos ver a importância do Pentateuco traz para nós, aonde ele vai mostrar o seu amor, o seu cuidado, o seu socorro, ele mostra a sua criação, mostra a sua bondade, mostra o seu juízo. Como nós vamos ver como ele derrama o seu juízo, ali que está lá no capítulo 8 de Gênesis, que nós vamos ver que ele chama Noé e desse juízo. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Nós vamos ver um Deus de juízo ali no livro de Gênesis, quando ele destrói essa cidade de Sodoma e Gomorra. Mas nós vamos ver um Deus de amor, que socorre Agar, juntamente com seu filho Ismael. Nós vamos ver um Deus de amor que socorre o povo que estava no Egito aprisionado há 400 anos. Nós vamos ver um Deus de amor, aonde que ele chama Abraão, mesmo numa terra idólatra, e se revela para Abraão e chama ele para um propósito específico e para ser pai da nação judaica. Mas nós vamos ver o amor de Deus se revelando e deixando escrito para mim e para você quem é ele. Como ele é grande, como ele é maravilhoso, como ele é soberano e como ele nos chamou para o seu propósito, para o seu trabalho, para o seu ofício e para sermos salvos na pessoa bendita de Jesus. Então tudo isso nós vamos ver no livro os livros do Pentateuco. Então o primeiro livro que nós vamos estudar e começarmos a estudar vai ser exatamente o livro de Gênesis. No próximo vídeo, nós vamos agora pegar e vamos começar a estudar e a entender o livro de Gênesis. A entender ali a criação de Deus e o porquê que Deus vai se revelando dessa maneira. Então, até o próximo vídeo, para qual nós falamos agora de todo o livro, e nós vamos adentrar agora no nosso primeiro livro, no nosso primeiro estudo, que é o livro de Gênesis. Então, até o próximo vídeo.